Bom dia, bom dia. Deus abençoe o nosso dia. Deus abençoe a nossa semana, né? Uma excelente terça-feira para nós. Que a gente possa contemplar, né, esse dia de hoje, porque Deus fez ele com muito carinho para nós, para que vivermos. Amanheceu mais um dia, né? Então, se você amanheceu esse dia, você é um vencedor, né? Porque Deus te deu mais uma chance. Muitos não amanheceram esse dia. E às vezes eu te falo isso não por quesito de te causar tristeza, mas a pessoa que não acordou esse dia, ele não sabia que ontem era o último dia da vida dele. Então quando a gente fala graças a Deus por mais um dia, você está podendo falar isso. E às vezes a gente não vai, né? Um dia amanhecer aqui para poder te dar um bom dia. E o que ficou dessa vida? E o que eu fiz dessa vida? Como que eu vou ser lembrado? Isso nos faz lembrar de uma coisa. Você desfrutou da sua vida? Se eu soubesse que eu ia amanhã, eu iria desfrutar hoje. Então, que você possa desfrutar e contemplar tudo aquilo que Deus fez. Olhar ao seu redor e entender tudo que Deus fez para você. O título da nossa live de hoje é Como Começar Sem Recursos. Né? O título dessa live é apenas alguns segundos antes de eu entrar na live, né? Porque às vezes a gente coloca como desculpa o fato da gente não ter nada para começar. Então talvez isso possa hoje te ajudar. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre a contemplação, porque hoje foi o dia em que, para mim, eu virei, né, essa chave no SPR, na mentoria que a gente está fazendo para o Pablo Nassau. E Deus, né, ele está na criação. E quando você contempla a criação, você vê Deus em tudo que ele fez. E não precisa de buscar o sobrenatural, porque o natural de Deus, ele está em tudo. E você comer, poder sentir a comida, você poder sentir o ar que você respira, você entender como que amanhece no tempo certo, anoitece no tempo certo, o dia tem sempre a mesma quantidade. Então, tudo isso lá atrás, Deus fez tudo de uma forma tão complexa, mas ao mesmo tempo, tudo tem uma simplicidade tão normal, que tudo que o homem cria já existe na natureza, né? Então você vê um pássaro voando, o homem foi lá, criou o avião. Então tudo que já existe, né, tudo que é criado pelo homem, ele tira da natureza. Então se você está querendo ter algum tipo de ideia, se você quer fazer algo e não tem o que fazer, como fazer, não sabe como fazer, não existe nada melhor do que você contemplar a criação de Deus. E dali você pode tirar uma grande ideia, dali você pode tirar um insight, né? Você conseguir desenvolver o seu projeto. Então, que você possa contemplar, né, a criação de Deus e entender que você é parte da criação dele. Então, quando você olha para o seu interior e contempla a criação de Deus, você entende quanto Deus é perfeito na sua criação. Ele conseguiu e ainda consegue fazer com que somos mais de 7 bilhões de pessoas e não existe um repetido. O nosso rosto, ele é tão pequeno, mas como que consegue fazer tantas formas diferentes sem que elas sejam repetidas? Como que Deus consegue transmitir a sua identidade sem que te repita? Olha o tamanho desse dedo. E existe 7 bilhões de dedos como esse. Mas aqui tem um desenho que é único. Cara, como isso pode? Isso não é sobrenatural. Isso é natural. Nesse espacinho aqui, ó, consegue caber 7 bilhões de coisas diferentes uma das outras. E a gente não para poder pensar e acha que tem certo tipo de coisa que parece impossível de acontecer. Agora, um desafio para você seria fazer 7 bilhões
de digitais, nenhuma igual a outra. Isso seria um desafio para você. Agora, fazer duas coisas, uma combinar com a outra, às vezes já se torna difícil para a gente. Cortar um cabelo, fazer uma gestão, lidar com pessoas, já é algo complexo para nós. Pedro Oliveira, seja muito bem-vindo aí, meu querido. Estamos falando aqui da contemplação de Deus, da contemplação daquilo que Deus criou. E eu fiz uma analogia aqui de que Deus conseguiu construir nesse curto espaço aqui 7 bilhões, não nenhum repetido igual ao outro. E às vezes esse tipo de combinação para fazer 7 bilhões nesse pequeno espaço, Deus conseguiu fazer isso. Você é único, seu dedo é único, tudo seu é único. Esse espaço aqui, ó, Deus conseguiu criar 7 bilhões de imagens, todas diferentes uma das outras. E a gente não consegue, às vezes, cortar um cabelo que tem 3 passos. A gente acha difícil entender um corte de tesoura que tem ângulo de visão e grau, ou coisas que são tão pequenas. A gente não consegue acessar aquilo que é a criação de Deus, que está tudo na natureza, da onde todo ser humano tira tudo para poder fazer. O ser humano não tem capacidade de inventar nada. Ele não tem essa capacidade de inventar ou de criar coisas que Deus já não criou e que está aqui para a gente só olhar e copiar e fazer igual. O homem não é capaz de gerar um ser humano único como Deus foi. Então, se tem uma coisa, que se o homem fosse capaz de criar alguma coisa, ele criaria um ser humano, ou ele evitaria que o ser humano morresse. Mas ele não consegue. Todo mundo amava Michael Jackson, talvez todo mundo, vírgula, né? E não queria que ele morresse, às vezes. Ou se pudesse, revivia ele, né? Mas o único que foi capaz disso foi Jesus Cristo. E com uma missão: salvar o seu povo. Tirando disso, mais ninguém conseguiu escapar da morte. Porque é Deus quem quer assim, e vai ser assim. Então que você possa entender essa mensagem hoje. Contempla aquilo que Deus criou, contempla aquilo que é a criação de Deus. Tira um tempo para você observar como que as coisas são. Por que os pássaros se alimentam todos os dias sem precisar de plantar? Por que as coisas são do jeito que são? Que a gente possa contemplar isso. Agora, como começar sem recurso nenhum? A gente pode dar múltiplas explicações de como você fazer isso. Vai depender da sua realidade, vai depender do que você quer começar a fazer. Primeiro passo, para quem quer começar sem recurso, é não colocar condições. Então, se você quer ter uma grande barbearia e não tem um recurso, começa evitando as condições para você começar. Eu lembro que Pedro, que entrou aqui recentemente agora, hoje trabalha com o Assírio, ele começou na sua casa com um espelhinho, lá, começou com o que ele tinha, mas ele não permaneceu lá. Então, às vezes, para começar é fácil, ou você começa sem nada. Por que você pode começar sem nada? Porque você pode começar fazendo uma amizade com quem pode te dar uma oportunidade. Então, às vezes, você não precisa de nada, Eu tenho uma pessoa que treinou comigo recentemente foi a Baiana, e quando ela disse pra mim que tinha um sonho de se tornar barbeira, mesmo vendo que seria difícil dela trabalhar comigo, devido ao fato dela ser esposa do Ademilson, que trabalhava junto comigo, e de várias coisas que eu entendia que poderia não dar certo, eu peguei e falei assim: eu vou te dar a oportunidade para você fazer isso. Por causa de quê? Por causa que era um sonho para ela. E eu tô falando isso aqui por quê? Porque é uma pessoa que eu vi realmente começar sem nada, e que eu fiz parte disso. Então, dá sim para começar sem nada. Você só precisa de não colocar condições. Eu quero começar sem nada, mas eu já quero começar trabalhando para mim. Eu já quero começar montando a minha barbearia. Às vezes já fica fazendo as contas, por exemplo, de quando tiver 1 ou 2 cadeiras já. Não contenta nem com uma. Começa trabalhando para alguém. Mas eu nem sei cortar cabelo. O caso da Baiana, chega com alguém que possa te ensinar. Chega com alguém, conta a sua história.
né? Que com certeza pode chegar até para mim mesmo, tá? Eu não vou te prometer nada, né? Não vou te criar expectativa, mas se eu sentir, você falar para mim e eu sentir no coração de te ajudar, pode ter certeza que eu vou te ajudar a você realizar o seu sonho e a você começar também. Mas faça o que precisa ser feito. Dinheiro é um recurso que, para você começar, você não precisa dele. Antes existia ouro, moeda, qualquer coisa que se trocava. Então a gente nasceu na era do dinheiro, mas antes às vezes isso nem existia e as coisas aconteciam do mesmo jeito. Então existem muitos recursos na Terra que a gente possa usar eles. Então tem recursos, né? Tudo é recurso. Então pessoas são recursos, o dinheiro é um recurso, ferramentas e muitas outras coisas. Só vou fazer uma analogia para você entender porque recursos que já estão aqui, né, que tem aqui, que você pode usar. Então tem coisas que você nem precisa de pagar. Por que você usaria um recurso que você nem precisaria de pagar? O carvão, por exemplo, ele é um recurso. Ele vem de você queimar uma árvore e fazer o carvão, ele é um recurso. E às vezes você pode catar, sei lá, madeira num local que não for, que alguém vai te proibir disso, fazer carvão, sacar e vender. Entende? Então, ou seja, é um recurso que tem. E existe inúmeros outros tipos de recursos que você pode imaginar. Por exemplo, você catar lixo de alumínio e outras coisas e vender. Então são recursos que existem. Então olha para os recursos que estão à sua volta, para você poder começar. Então o começo, a única coisa que você não pode ter para você começar é condição. Ficar colocando exigências. Eu quero começar, mas tem que ser assim. Deus vai sim te abençoar. Deus vai colocar você sobre muito. Porque isso é promessa dele. Deus vai te fazer prosperar grandemente. Isso é promessa de Deus para todos. Mas Ele quer ver você começando. Ele quer ver você indo atrás. Às vezes, você tem um sonho que Deus te dá uma barbearia. Mas Ele vai falar para você, trabalha em uma barbearia primeiro. Vai lá ver como é que funciona. Aprende como tal. Porque eu quero colocar você para trabalhar com outras pessoas. Eu não quero botar você para trabalhar sozinho. E às vezes você vai ter que aprender como que lida com essas pessoas. Porque se eu já te dar essa barbearia com essas pessoas, você não será capaz de administrar ela. Então Deus vai fazer dessa forma com você. Se você entender, vai se tornar mais fácil. Então que você possa entender isso. O recurso, ele já está aí. Ele já está esperando por você. É só você ir buscar. Agora, a palavra recursos, com S, né? Quer dizer que são vários recursos. Não é um recurso. E às vezes você está focado, né, em apenas um recurso. Ah, eu não começo porque eu não tenho dinheiro. Quantas pessoas que você conhece que falam essa mesma palavra? Eu não começo porque eu não tenho dinheiro. Isso é uma desculpa mais esfarrapada que existe. Porque se você tiver um bom nome, isso é a palavra que fala, isso vale mais do que o mundo inteiro. Um bom nome. Porque com um bom nome, você vai no banco e coloca uma boa quantia na sua mão no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, olha, eu quero que você me promete uma coisa. Não fala mais que você não começa as coisas porque você não tem dinheiro. Fala que você não consegue porque você não deseja aquilo de coração. Fala que você não consegue porque você tem medo do trabalho que isso vai dar. Fala que você não consegue porque você tem medo de se decepcionar. Ou tem medo de fracassar. Ou tem medo de errar. Ou tem medo do que as pessoas vão achar de você. Mas não fale que é por falta de recursos, porque Deus criou todos para você. Todos, 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 todos. O que você imaginar, Deus já criou e está aí em algum lugar que você pode ter acesso. Muitas das vezes acesso gratuito para você pegar, usar esse recurso e ir para o próximo nível. Ir para o próximo nível. E qual é a sua desculpa? Que você não tem dinheiro? Que você não tem tempo? Porque o tempo, todos nós temos a mesma quantidade. Porque uns prosperam tanto, com as mesmas 24 horas, e você fala que não tem tempo. Tempo é uma outra coisa que você fala que não tem. Será mesmo? Que Deus foi tão ruim com você assim que não deu tempo para você? Deu para todo mundo, menos para mim. A desculpa quem criou foi o homem. A
desculpa quem criou foi o homem. Eu não sei, não vou entrar muito no assunto de Bíblia, mas se você buscar lá, quando Deus foi falar para Adão o que aconteceu que ele estava escondido, ou o que aconteceu que ele estava sentindo vergonha, eu não lembro como foi a passagem direitinho, mas Adão falou assim: foi a mulher que o Senhor fez para mim que me fez pecar. Foi a primeira desculpa, eu acho. Eu não sei se foi a primeira, tá? Mas acho que foi uma das primeiras desculpas que o homem tentou inventar. Eu não sei se foi a primeira que ele inventou, tenho limitação com relação a isso, para te afirmar com verdade. Mas essa é uma das primeiras desculpas que eu vejo para poder encobrir, né, o fracasso de uma pessoa. É uma desculpa. E às vezes a gente tem uma mala cheia delas. Uma mala cheia. Uma mala pesada de desculpa. Que assim que a gente precisa, a gente vai lá e pega algumas, né, para poder sair de casa já com elas no bolso, para que quando alguém falar alguma coisa aqui, ó, tem essa aqui, ó. Essa é a desculpa perfeita porque você vai me falar agora. Não tem nada. Deus diz que você é capaz de qualquer coisa, usando o nome dele, principalmente. Então, que você possa aceitar isso como verdade. Eu não estou pregando a palavra para você. Eu estou dizendo que não tem desculpa para você não fazer o que precisa ser feito. Quanto mais para você prosperar. Às vezes, você não tem desculpa para começar. E depois que você começou, você vai entender que tudo que você precisa está atrás de uma porta que você tem que abrir. Mas às vezes, se a chave cai no chão, você já não quer abaixar para poder pegar. Se cai uma pedra no seu caminho, você já não quer nem dar a volta nela. Às vezes você vai ter que dar a volta, não vai descantar você ficar batendo a cabeça na pedra para poder que ela quebrar, para você sair do caminho. Vai mudar de rota. Poxa, estava fazendo isso, não deu certo. Procura olhar, às vezes, o seu propósito de vida que Deus quer para você. Quando você descobrir isso, qual é o seu propósito, você vai entender, não faz sentido isso que eu estou fazendo, está indo contra o meu propósito. Às vezes Deus te deu um propósito de construir ou de fazer multiplicar vidas. E você está lá, montou um bar para vender bebida, aonde vai colocar as pessoas imersa de não viver uma vida real, mas sim de se drogar para poder correr da vida ruim que tem. Eu não sei se isso vai te ensinar, mas procura fazer o que estiver alinhado com o seu propósito, que você nunca vai desanimar de fazer as coisas, porque não é pelo resultado, não é pelo que vai acontecer, é pelo propósito. É isso que eu tenho que fazer. Eu não questiono, eu não reclamo da segunda-feira, pelo contrário, eu agradeço muito a Deus. Se você, talvez não dá tempo, mas se olhar nos stories que eu fiz ontem, cara, que dia bonito ontem. Todos os dias são bonitos, mas quando você entende o que é contemplar, é você olhar e falar assim: Deus fez isso. E Ele fez para nós, Ele fez para mim, para você. Então, que você possa realmente sentir que você só precisa de uma coisa para você começar: acordar, levantar e fazer. Eu não sei se vocês lembram que quando uma passagem na Bíblia em que Deus promete uma terra para Abraão, e Deus fala com ele assim: levanta e vai para uma terra prometida, né? E Abraão sai andando, né? E Deus fala para ele isso, sem saber para onde que estava indo. Só levanta e anda. Te mostrarei o caminho. Como que eu te mostrarei o caminho? Às vezes eu posso estar indo para um lado e o caminho é para o outro, mas presta atenção. Quem é que falou com Abraão? Foi Deus. Então não importa o que Deus falar para você. Esse é o caminho e pronto. Porque Deus só existe um caminho, é Ele. Então se Ele falou para você: me segue, faz o que precisa ser feito, não importa a direção que você está indo. Agora, se foi você que traçou a rota, e é o que acontece com muita gente, que está seguindo o caminho da cabeça dele, não o caminho da direção de Deus, e isso faz com que você pegue o caminho contrário, andando para trás. Quando você diz: peraí, isso aqui não está alinhado com o meu propósito. Eu não quero vender bebida alcoólica, eu não quero vender uma droga
que está fazendo com que as pessoas caminhem para o lado errado do que eu quero que elas caminhem. Então, ou seja, isso é você andar para trás em vez de andar para frente. Nada contra quem tem um bar, nada contra... Por quê? Eu não sou Deus para poder apontar isso está errado, aqui está certo. Tá bom? E Deus deu livre-arbítrio para todos. Quer montar um bar, você vai ter um bar. Quer montar uma igreja, você vai ter uma igreja. Quer montar uma funerária, você vai ter. Quer montar uma barbearia, você pode. Tudo pode, tá? Mas tem coisas que não nos convêm. Tem coisas que não estão alinhadas com o seu propósito. Tá bom? Que a gente possa pegar essa missão de hoje, né? Essa palavra de hoje e buscar fazer uma pergunta para Deus, né? A nossa chave de hoje foi sobre pergunta. Faz algumas perguntas para Deus. Deus, o Senhor tem um propósito para mim? Escreve num papel, pega uma folha de branco, faz esse exercício, faz uma pergunta para Deus. O Senhor tem um propósito para mim? Aí depois embaixo você vai fazer, como eu descubro o meu propósito? Né? Quem? Pode ser assim, é aleatório, tá? Quem o Senhor vai colocar para me ajudar a seguir meu propósito? Como eu posso descobrir meu propósito? E qual é a minha identidade? Essa daqui eu fiz de propósito no último. Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Porque eu sempre vou buscar falar isso em uma das lives que eu fazer. Porque se você descobrir isso, acabou. Você vai entender que você não precisa, que você precisa de qualquer coisa, mas você vai chegar num objetivo ou você vai ter uma vida diferente a partir de hoje. A sua identidade. Você é a imagem, semelhança de Deus, nascido para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Esse é você. Vamos repetir. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança dele. E ele diz que você dominará sobre todas as coisas. O que é dominar sobre todas as coisas? Eu aprendi a mexer no computador recentemente. Eu estou dominando ele aos poucos. Mas existem pessoas que já tem um governo dele completo. São pessoas que executou ele, esse computador. Então ele governa sobre ele. Qualquer problema que o computador dá, alguém já dá um comando nele e o computador já tem uma resposta diferente. Eu não conheço todos os comandos do computador, mas eu estou dominando sobre ele. Então governar é quando você domina todas as partes daquilo, né? Quem governa um povo é quem entende o povo, quem atende todas as necessidades do povo. Agora, quem domina um povo? Você tem que ir lá e brigar e aprender, né? Então, primeiro você busca dominar para depois governar. E como que é multiplicar sobre todas as coisas? É fazer aquilo que é necessário, né? É multiplicar o seu povo, é abençoar o seu povo, é prosperar o povo. Então, a sua vida, exclusivamente, ela é um reino inteiro na sua vida. Às vezes você ainda não domina sobre pessoas, mas Deus diz que você vai dominar sobre pessoas. Às vezes você ainda não domina sobre umas coisas específicas, mas Deus diz que você domina, então você é capaz. Eu não me achava capaz de muita coisa, mas o dia que eu descobri a minha identidade, eu descobri que eu sim sou capaz de dominar sobre todas as coisas. Se isso é promessa, quem sou eu para duvidar? E quem me fez? E quem é que está falando que eu sou capaz? É Deus. Agora, quem é que fala que eu não vou conseguir? As pessoas que estão do meu lado que são fracassadas. Cara, não mexe com isso não, vai dar errado. Não faz isso não, você não leva jeito para isso. Você não é... Cara, nunca vi alguém fazer o que você está fazendo dar certo. Então, não vai dar certo. Essas são as pessoas que estão do nosso lado, diz. Mas Deus diz que você vai. Aí você acredita naquela pessoa, você não acredita em Deus, não acredita naquilo que a palavra está falando com você. Entendeu por que as coisas não estão dando certo? Primeiro, você não tem a identidade. Primeiro, você não se acha capaz. E segundo, você acredita nas pessoas erradas. Parece fácil, e realmente é. Mas parece muito complicado quando você quer fazer do seu jeito. Parece muito difícil quando a sua visão limitada, alguém diz que você vai fazer. Agora, quando você fala assim, Senhor, a vida é sua, faz o que o Senhor quer fazer. Aí é diferente. Porque aí você entende que Deus vai estar ali te capacitando para tudo, tá bom? A gente já deu nosso tempo, que a gente possa pegar essa missão de hoje. Para você começar, você só não pode ter desculpa. Mas, do resto, tudo é recurso para você começar. Só para você entender como que tudo é recurso. Você já viu alguém vender esterco? Já? O que é o esterco? É o cocô do boi lá.
E às vezes você pode catar ele em pasto de graça, tá? Recurso pode ser transformado até em dinheiro. É uma coisa que você olha e fala assim, eu nunca imaginei tirar dinheiro da bosta. Mas tem. Qual é a próxima desculpa que você vai arrumar? Pela falta de recursos que você acha que não tem. Você está chamando Deus de incompetente, de não ter criado o recurso necessário? Ou na sua cabeça limitada você acha que recurso é só dinheiro? Não. Recurso é o que existe aí. Dinheiro foi o que o homem inventou. Agora, recurso foi o que Deus fez e deixou aqui para o homem se transformar em dinheiro. Dinheiro é só uma moeda. Agora, recursos, o ouro, a prata, o cocô do boi, a madeira, a terra para você plantar e colher, o capim, tudo isso são recursos que já está para você usar. Forte abraço para você, fica com Deus. Vamos lá para mais um dia viver e desfrutar na presença do Senhor e ao tempo todo perguntar a Ele, Deus, o que queres que eu faça? Qual é a direção? Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Tá joia? Forte abraço para você.